Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos comentando para você o Antigo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Estamos no livro de 1 Samuel, que é o livro que serve de transição entre o período dos juízes para a monarquia de Israel. E estamos vendo a perseguição de Davi contra a perseguição de Saul contra Davi, não é? Davi está sendo perseguido por Saul. E nós vimos no final do capítulo 23 um grande livramento, porque eles estavam separados apenas por um monte, não é? As tropas de Saul iam da banda do monte, Davi ia dessa banda. Davi estava se apressando, mas as tropas iam se encontrar. De repente vem um mensageiro e chama Saul porque os filisteus invadiram. E Saul tem que retornar para socorrer essa invasão dos filisteus, faz com que Davi escape. O verso 28, capítulo 23, diz: pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus, por essa razão o lugar se chamou Selá Ramalecote. Selá Ramalecote significa pedra de separação, amém? Então foi a pedra de separação que separou eles dois. Verso 29, e subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em El-Gedi. El-Gedi quer dizer fonte do cabrito. Davi então percebeu que ele não podia ficar no deserto, então ele sobe para os lugares fortificados, as montanhas fortificadas, e vai ficar lá em cima, porque lá ele consegue ver melhor em El-Gedi quando Saul vem atacar. Capítulo 24, verso 1, capítulo 24 agora. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de El-Gedi, na fonte do cabrito, né? Então ele vai para lá, para o deserto de El-Gedi, para tentar achar Davi. Então tomou Saul 3.000 homens. Lembra que Davi tinha 600. Saul toma 3.000 homens escolhidos, quer dizer, a tropa de Saul era 5 vezes maior do que a de Davi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentro de todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras montenses. Não é? El-Gedi fica num lugar fortificado, lugar alto, nas montanhas, onde ficavam as cabras montenses. E chegou a uns currais e ovelhas no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Interessante. Saul entrou nessa caverna. Essa expressão cobrir os pés significava que ele ia abaixar a roupa, não é? Para que ele pudesse defecar, ou seja, ele tinha a sua necessidade fisiológica. Então a Bíblia usa a expressão cobrir os pés, é porque a roupa descia até os pés, não é? Ele subiu para cobrir seus pés. E Davi, seus homens estavam ao lado da caverna, na caverna que ele entrou. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então, enquanto Saul estava lá fazendo sua necessidade fisiológica, os homens de Davi estavam ali perto, falaram: olha, é a tua oportunidade. Agora o Senhor, até usar o nome do Senhor, o Senhor entregou o teu inimigo em tuas mãos. E Davi foi e cortou a orla do manto de Saul. Quando ele cortou a orla do manto de Saul, veja bem, verso 5, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Davi sentiu no seu coração. Afinal de contas, Saul não só era o rei, Saul era seu sogro, não é? E aí doeu-lhe no coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarda
de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Aqui Davi reconhece que mesmo Saul, com todos os seus erros, continua sendo ungido. Ele foi ungido do Senhor como Davi havia sido ungido. Então o coração pesou, Davi sentiu: o Senhor me guarda de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Mesmo Saul, com todos os seus erros, com toda a sua perseguição, Davi sentiu que ele, Davi, não deveria fazer nada contra Saul, contra o ungido do Senhor. Presta atenção a você que gosta de se levantar contra o líder, falar mal do líder, cuidado, porque você está fazendo algo contra o ungido do Senhor. E esse ungido do Senhor, quem vai tomar às vezes as dores dele é o Senhor, e pode vir juízo sobre aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Verso 7. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens. Os homens estavam prontos também a dar cabo de Saul, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Era uma grande oportunidade, Saul estava ali, parado, podia ser morto naquela caverna. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho, sem saber o que aconteceu. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo... Então Davi esperou o rei sair. Aí depois que Saul saiu, ele saiu também da caverna e gritou dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Ele prestou homenagem ao rei, que também, além de rei, era seu sogro. Se dobrou, mais velho do que ele também. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvido as palavras dos homens que diz? Eis que Davi procura o teu mal. Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Davi falou: Saul, eu podia ter te matado, parafraseando, né? Mas eu decidi não estender a minha mão, porque tu és ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, ele trata de Saul de pai, era seu sogro. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, te não matei. Quer dizer, a espada já estava na mão, cortou a orla do manto, podia ter matado. Adverte, pois, e vê que há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Se fôssemos ver, se fosse aqui vida por vida, se Davi fosse retribuir a Saul conforme suas obras, Saul estava morto, não é? E aí Davi vai dizer: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor. Está vendo? A vingança vem do nosso Deus. E vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Saul vai ouvir isso perante seus homens, perante os homens de Davi. Após quem saiu o rei de Israel? E a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Então está Davi questionando a Saul: de quem você tanto persegue? A um cão morto? A uma pulga? Existe uma certa ironia nessa frase de Davi, mas para que Saul se conscientize do ato inércio que ele está fazendo. O Senhor, pois, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Chama o Senhor aqui como juiz, para que Deus julgue essa causa. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul vai responder: é essa a tua voz, meu filho Davi? Trata Davi como um filho. Então Saul alçou a sua voz e chorou. Saul chorou perante Davi e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem
e eu te recompensarei, te recompensei com o mal. Aqui parece que Saul está reconhecendo o seu erro, não é? Dizendo, Davi, você me compensou com o bem e eu estou te recompensando com o mal. E tu mostrastes hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu me não matasses. Ele está reconhecendo realmente a oportunidade que Davi teve de tirar-lhe a vida, mas não o fez. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Interessante, Saul vai admitir, já sentia isso, ele lutava para que Jonatas conseguisse, mas agora vendo essa justiça e essa bondade, essa misericórdia de Davi para com ele, que ele sabia que ele estava sendo inimigo e que Davi tinha toda a chance de tirar-lhe a vida, ele agora declara que Davi há de reinar. Agora, pois, eu bem sei que certamente há de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. O próprio Saul está reconhecendo. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desregarás a minha semente depois de mim, nem desfarás meu nome da casa de meu pai. O que ele está pedindo é para que Davi use de misericórdia com a sua casa, que Davi não mate todos os descendentes de Saul para continuar reinando. Ele está pedindo misericórdia. Então jurou Davi a Saul e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Continuou na sua fortificação. Aqui dá a impressão que talvez Saul vai parar de perseguir Davi, mas infelizmente não vai. Davi vai ter uma segunda chance para tirar a vida dele e vai preservar de novo. Talvez por causa desse juramento. Vamos para o capítulo 25 de 1 Samuel. Esse capítulo é importante, muita gente pergunta quem escreveu o livro 1 Samuel. A resposta é Samuel. Mas a pergunta é, se Samuel morre antes de o livro terminar, como é que ele escreveu? Então, capítulo 25 vai falar da morte de Samuel, esse grande líder, grande juiz que Deus levantou, desde pequeno servia ao Senhor, aprendeu a ouvir a voz de Deus, ungiu a Saul, ungiu a Davi. Samuel realmente aparece lado a lado com Moisés e com outros justos, não é? A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. A morte de Samuel fez então com que Davi partisse para o deserto de Parã. E havia um homem em Maom, né? Havia um homem em Maom. Maom quer dizer habitação, que tinha suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Um homem poderoso no Carmelo, Monte Carmelo, onde Elias vai enfrentar os profetas de Baal. Não é? Esse homem tinha muitas ovelhas, poderoso, cabras, estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem, Nabal. O nome de sua mulher, Abigail, era mulher de bom entendimento e formosa. Abigail, quando a Bíblia chama de formosa, porque a mulher realmente é bonita. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb, apesar de ele ter uma boa descendência, né? Ele era da tribo de Judá, da casa de Caleb, mas era um homem duro, maligno, a Bíblia diz nas suas obras. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas.
Então, quando Davi soube que Nabal tosqueava, enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e que tudo o que tens tenha paz. Davi manda a saudação, uma saudação de paz. A palavra paz é shalom, é comum saudar. Note que 3 vezes aparece shalom, que shalom tenhas, paz tenha, que a tua casa, sua casa também tenha shalom, e tudo que tem, tenha paz. Agora, pois, tem ouvido que tem tosqueadores, ora, os pastores que tem estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Então ele está falando a Nabal e lembrando que ele ajudou a proteger os pastores e os rebanhos de Nabal. E agora o que Davi espera em troca? Davi espera que Nabal lhe dê um certo pagamento para ele e para os seus homens comerem, não é, das ovelhas. Pergunta, ele ainda diz, pergunta aos teus jovens, e eles te dirão, esses jovens, pois se achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia, pois a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Então eles podiam, lembra que os homens aliados a Davi eram homens endividados, homens cheios de apertos, poderiam ter pego muito bem as ovelhas de Nabal, mas não fizeram nada disso. Pelo contrário, ainda guardaram o rebanho de Nabal, parece que algumas vezes. Chegando, pois, os jovens Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Vamos ver a resposta de Nabal. E Nabal respondeu aos criados, Davi diz: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Ele está chamando Davi de um fujão, não é? Pois Davi fugia da presença de Saul. E ele está desprezando a Davi, perguntando: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas rezas que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vem. Está dizendo: eu não vou tomar minha água, meu pão, minhas carnes para dar a esses homens que eu nem sei de onde vem. Então os jovens Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram. E vieram e lhes anunciava tudo conforme todas essas palavras. A ira de Davi vai se acender contra Nabal. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi veio 400 homens, pronto a dar cabo de Nabal. Quando Davi soube a forma como Nabal o tratou, então ele veio pronto para dar cabo de Nabal, não é? Que era o que ele merecia mesmo. Ele então, Davi está pronto para fazer isso, então cingiu a sua espada, veio 400, 200 ficaram com a bagagem. Então note que os homens de Davi eram 600, 400 saía, 200 guardava a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, né, o jovem vai anunciar Abigail. Abigail significa meu pai é alegria, o nome de Abigail. Lembra que ela era mulher formosa. E Nabal significa insensato, tolo, não é? Dizendo: eis que Davi enviou o mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles, né? Os tratou. Todavia aqueles homens, presta atenção, têm sido muito bons. Note que os homens de Davi guardaram, e nunca fomos agravados dele, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo.
Então os homens de Davi guardaram o rebanho de Nabal. De muro, olha, vai verso 16, de muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite. Eles protegiam o rebanho de Nabal como um muro, o servo falou. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Foram bons homens, guardaram, mas Nabal não reconheceu nada disso. Os jovens vão dizer, né, os mensageiros vão anunciar a Abigail: olha, pois agora e vê o que has de fazer, porque já de todo tem determinado está o mal contra o nosso amo. O negócio é que não ia afetar só Nabal, ia afetar Abigail também. E contra toda a sua casa, quer dizer, Abigail sofreria. E ele é um tal filho de Belial, que não lhe possa falar. Né? Os próprios jovens disseram que Nabal era tão mau, era considerado filho de Belial. Esse é um termo para as pessoas mal, e que ninguém podia lhe falar. Olha só, Abigail vai apaziguar Davi. Verso 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho. Nabal era um homem poderoso, né? Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. Ela fez um grande carregamento para dar a Davi. E disse aos jovens: ide adiante de mim, e eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela sabia que se ela falasse, Nabal não aceitaria. Então ela fez isso sem Nabal saber. E sucedendo que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens já lhe vinham ao encontro. E encontrou com eles. Davi já vinha com espada, com 400 homens, para fazer mal não só a Nabal, mas também toda a casa dele. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto esse tem no deserto. Davi estava aborrecido com Nabal, dizendo: em vão eu tenho protegido ele, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Davi diz: eu fiz o bem, mas ele me pagou mal. Assim faça Deus aos inimigos de Davi. Aqui ele está clamando a Deus para que Deus vingue os seus inimigos. E outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo quanto tem, mesmo até um menino. Note que Davi está pronto não só para destruir a Nabal, mas todos os seus servos e tudo que Nabal tinha. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. A reverência que Abigail fez a Davi, ao mesmo tempo, não só reverência, o ato de se prostrar diante dele é como pedindo misericórdia para Davi, por ela e pela sua casa. E lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Abigail está clamando por misericórdia, está pedindo que a culpa fosse para ela. Meu senhor, agora não faça esse homem de Belial. Ela própria chama Nabal de homem de Belial. A saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é qual o seu nome. Nabal é o seu nome. Significa insensato, loucura, né? Ela vai dizer isso, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, a insensatez, a tolice andava com Nabal. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviasses. Ela está pedindo desculpa a Davi pela forma como Nabal agiu. Ela mesma está admitindo que se ela soubesse, ela já teria dado a Davi o que ele pediu.
Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, os que procuram mal contra o meu Senhor. Ela também está proclamando que os inimigos de Davi fossem tais como Nabal, né? E agora essa é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. E desse aos jovens que andem após as pisadas, meu Senhor. Ela trouxe o que Davi pediu, ela trouxe 200 pães, ela trouxe ovelhas, trouxe odres e vinho, tudo para os homens de Davi. Ela vai pedir perdão, verso 28. Perdoa, pois, a tua serva a essa transgressão. Abigail, aqui, se coloca como uma verdadeira intercessora entre Davi e Nabal. Davi já tinha determinado o mal de Nabal, mas ela vai pedir que ele peça perdão e ela assume a transgressão. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. E se não tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ela reconhece em Davi como alguém de Deus e que fazia as batalhas de Deus para o povo. E levantou-se, e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Ela elogia Davi, ela reconhece em Davi, pede a bênção de Deus sobre Davi. Porém, a vida de teus inimigos se arroja de longe, como do meio do côncavo de uma funda. De forma poética, ela está pedindo pela vida de Davi e proclamando juízo sobre os inimigos de Davi. E ela pede misericórdia. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Note quantas vezes as pessoas estão dizendo que Davi será chefe. Jonatas reconheceu, o próprio Saul reconheceu, agora Abigail, você será chefe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramasse, nem tampouco o haver salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Olha, Abigail chegou com humildade para aplacar a ira de Davi sobre a casa de Nabal e todos os seus servos. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e que a minha mão me salvasse. Né? Davi bendiz ao Senhor e Davi bendiz a Abigail. Né? Bendita és tu. Aqui lembra a bênção de Isabel quando visitada por Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Então aqui Abigail se assemelha um pouco com Maria no encontro com Isabel. E Davi diz que ela é bendita, que desviou dele o fato de ele vir com sangue e que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Note que Davi estava determinado a fazer mal a Nabal e a toda a casa dele, até a Abigail, que era inocente. Que se tu não te apressasses e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi já tinha determinado destruir a Nabal e toda a sua casa. Então Davi tomou da sua mão, que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui, tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Ele falou: eu vou aceitar o teu presente,
eu vou dar ouvidos à tua voz, eu vou usar de misericórdia, apesar de eu já ter determinado, né, já tinha determinado a destruição de Nabal, mas decidiu preservar. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. Nabal fazia um grande banquete. E o coração de Nabal estava alegre nele, né? Certamente já tinha tomado bastante vinho, estava bem alegre. E ele já muito embriagado. Nabal está totalmente embriagado, fazendo aquele banquete, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma. Abigail viu como ele estava, viu que estava embriagado, não lhe falou nada. Pequeno nem grande até a luz da manhã, até passar a embriaguez dele, sem saber que a sua mulher o tinha livrado da mão de Davi, tinha livrado ele de morrer. Verso 37, sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e se amorteceu nele o seu coração. E ficou ele como pedra. Não é? Depois que passou o vinho, toda a alegria dele, quando a mulher lhe contou, o coração dele ficou como pedra, endureceu ainda o coração. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu ao Senhor a Nabal e esse morreu. O próprio Deus parece que agiu em favor de Davi. Davi não estendeu sua mão, Davi ouviu, a mulher o advertiu, mas em vez de seu coração falar, ô mulher, tu és sábia, tu me livraste, nada, o coração endureceu. E não levou muito tempo para Deus agir. Passou 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Não sabemos como ele morreu, nem de que forma, só diz que o Senhor o feriu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal. Davi engrandece ao Senhor, porque o Senhor o vingou e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal. Davi não agiu, mas Deus agiu sobre a sua cabeça e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Abigail então ficou agora viúva. Sendo viúva, Davi lhe ofereceu para tomar por mulher. Davi parece que gostou de Abigail, gostou da atitude dela, lembra que a mulher era formosa, conforme ela viu a Davi, Davi viu ela, talvez já gerou alguma coisa, até para Davi atendê-la, não é? E Davi, quando viu o homem morto, decidiu tomar Abigail por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti para tomar por sua mulher. Os moços vieram e falaram a ela. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. A humildade de Abigail. Presta atenção, ela era uma mulher rica, Nabal morrendo, mas ela se mostra pronta para lavar os pés dos servos de Davi. Abigail tem algumas semelhanças com Jesus. Jesus também lavou os pés dos discípulos e ela se mostra na mesma atitude. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento, novamente como Jesus que entrou na cidade montado num jumento, com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Abigail se sentiu lisonjeada, se tornou esposa de Davi antes dele se tornar rei. Davi já tinha Mical, mas quando ele fugiu, certamente Mical ficou na casa de Saul, e agora Davi toma Abigail por sua mulher. Também tomou Davi a Aenã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Então Davi já tinha aqui Abigail, tomou a Aenã de Jezreel. Davi começa a se tornar um polígamo, né? Era comum aos homens começar a ter mais de uma mulher. Jacó teve, não pela escolha de Jacó, porque o sogro o enganou,
Mas Davi vai aumentando, né? Ele já tinha Mical, tomou Aiomã de Jezreel, tomou também Abigail, ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Lais, o qual era de Galim. Então, quando Davi fugiu, Saul tomou a Mical e deu a outro, como mulher a Palti, filho de Lais, o qual era de Galim. Não é? Nós vamos ver agora no capítulo 26, novamente Davi poupa a vida de Saul. Saul não deixa de perseguir a Davi. A história da perseguição foi interrompida pela história de Abigail, Nabal, e também no capítulo 25, a morte desse grande líder, profeta Samuel. Com isso, nós concluímos o capítulo 25. Vamos voltar para o capítulo 26 e 27. Assista o próximo programa. Se tem sido de bênção, compartilhe esse canal, coloque o sinal do joinha, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e ajude-nos a divulgar esse canal. Comenta capítulo por capítulo, verso por verso da Bíblia. Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.